E aí pessoal, beleza? Sou Samuel Henrique do canal Rei da Motorizada e hoje nós vamos falar da minha bike azulzinha, a Preparada, como eu tinha dito alguns vídeos atrás. Ela é uma bike que ela anda muito e a gente vai falar hoje dos detalhes. Vocês vão aprender um pouquinho mais também sobre o funcionamento dos motores, especialmente dos motores preparados. E nós vamos agora falar dessa bike então. Então vamos por partes. Primeiro, se você quer entender um pouco mais de motor e também de motor preparado, a primeira coisa a fazer é ir lá no canal Rei da Motorizada no YouTube, se inscrever no canal, ir lá no Instagram, curtir, comentar, compartilhar, Facebook, WhatsApp, etc. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos entender primeiro como funciona o motor? Então, de um modo geral, como que o motor funciona? Sendo ele 2, 4 tempos de moto, de carro, de caminhão, de gás a álcool, não importa. Como que o motor funciona? Ele vai precisar da mistura de ar mais combustível. Sendo ele gasolina, álcool, gás, etc., diesel, não importa. Quando esses dois se misturarem lá dentro, aí vem uma faísca que gera a explosão e gera força. Exceto no caso do diesel. O diesel não precisa de fogo, não precisa da faísca. Mas a gente não vai entrar a fundo nesse assunto agora. Certo? Então o motor basicamente ele funciona assim. Todos os motores, eles vão por si só puxar, ou seja, sugar essa mistura para dentro. Por si só. Quando você melhora essa quantidade da mistura de ar, combustível e vai entrar lá no motor, o resultado é mais potência. Quanto mais mistura de ar, combustível, mais potência você tira desse motor, certo? Mas não adianta você querer colocar muito ar ou muito combustível. Existe uma mistura exata. É uma questão química. Essa quantidade, ela é química, senão não pega fogo, não adianta. Então se você coloca muito combustível ou se você coloca muito ar, o motor não vai ficar legal. É aquilo quando a gente fala de que está dando excesso ou que está dando falta, certo? A mistura tem que ser exata. Por isso você, amiguinho, que tem aquela bicicleta com aquele carburador de caminhão desse tamanho, você só jogou dinheiro fora, não vai adiantar em nada. Por quê? Porque com certeza seu motor está dando excesso, está indo muito combustível. Então um pouquinho você pode melhorar, você pode colocar um carburador um pouquinho maior, mas não adianta você pôr aquele carburador de caminhão que não vai resolver, certo? Então você precisa fazer com que entre os dois. Então aí que está a chave da questão, a mistura do ar combustível que precisa entrar lá dentro do motor. Então, quando o motor ele puxa esse ar para dentro sozinho, como eu disse, ele é um motor aspirado. Então, ele puxa essa mistura de ar combustível para dentro sozinho. Seu motor ele é aspirado. Todos os motores já são aspirados de fábrica. Por quê? Porque ele aspira o ar para dentro por si só. Quando que o motor não é aspirado? Quando o motor é turbo. Então, o motor que ele é turbinado, ele vai sofrer uma grande pressão de ar com base na turbina, que vai rodando, rodando, rodando e socando o ar lá dentro do motor. Essa mistura de ar combustível que faz com que o motor fique tão potente. É por isso que vocês veem um motor turbo, acham tão potente, porque a turbina ela está empurrando o ar lá para dentro. Então esse motor ele não é mais aspirado. Ele tem um auxílio da turbina que vai empurrar ar lá para dentro. Então esse é o segredo do funcionamento do motor, certo? Então voltando ao assunto de hoje, o assunto do vídeo. Então se você vai preparar o motor, você tem essas duas opções. Ou você faz entrar mais ar lá para dentro de uma forma forçada, como por exemplo o turbo, ou você ajuda aquele motor a aspirar ar lá para dentro sozinho. Ou seja, um motor aspirado, que é o caso da minha bicicleta que nós estamos falando hoje. Mas por que melhorar esse motor? Da onde se surgiu isso? Lá no passado, quando não tinha muita tecnologia, então você fazia um motor
sem muitos recursos e com exagero muito grande de material. Então, por exemplo, na década de 70, existia o Opala 6 boca, ele tinha 170 cavalos, ele era 6 cilindros, e transformando esses 6 cilindros em cilindrada, ele tinha 4.100 cilindradas. Todo mundo já ouviu falar que o Opala é 4.1, ou seja, 4.100 cilindradas. Hoje em dia, se você pegar um Up, por exemplo, ele tem 1.000 cilindradas, ou seja, ele é 1.0, e ele tem 105 cavalos. Aonde eu quero chegar com isso daqui? Esse motor do Opala, ele era 4 vezes maior do que esse. 4 vezes e mais um pouquinho, que ainda sobrava 100 cilindradas. Então era para ele ter 4 vezes essa potência, 4 vezes 105, vamos arredondar, era para ele ter 400 cavalos. Mas por que ele não tem? Porque hoje, esse motor aqui, ele foi feito com base numa tecnologia, certo? Sendo que naquela época não tinha. Então, esse motor aqui, ele tem muito para se melhorar. Esse aqui já não tem tanta coisa para você melhorar, não tem muita coisa para você mexer. Esse motor foi feito com base na economia de hoje, ou seja, tem pouco material, pouco ferro, pouco alumínio, sendo que naquela época do Opala não se preocupava com isso. Tinha um exagero muito grande. E além disso, a tecnologia fez com que esse motor rendesse tanta potência, sendo que naquela época não se tinha essa tecnologia. Mas onde eu quero chegar com tudo isso daqui? Então vamos para o finalmente. Quando você fabrica motor em linha de produção e vai vender, você tem que pensar no custo e você tem que pensar em agradar o público no geral. Então, por exemplo, um motor hoje feito em linha de produção, ele não pode ter barulho, certo? Ele não pode gastar muito combustível e ele não pode ter peças muito caras. Não pode ter peças caras. Então, quando você vai preparar um motor, você tem que pensar nisso. É basicamente isso que você pode melhorar. Então, você pode colocar um carburador um pouquinho maior, você pode colocar um escapamento um pouquinho melhor, e você também pode colocar algumas peças melhores, como a gente vai ver no caso também da bicicleta, como por exemplo da ignição, que vai ajudar bastante no bom funcionamento do motor. Basicamente é isso. Quando você fala de motores modernos, se você pegar um motor bem antigo, como por exemplo da RD 135, é um motor que você pode fazer tudo isso daqui e algo mais, tá? Por quê? Porque naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. A gente consegue melhorar bastante um motor desse, certo? Então agora vamos falar um pouquinho mais, voltar lá na mistura de ar e combustível, para que vocês possam entender o que é um motor preparado, onde que a gente vai melhorar. Então vamos supor que aqui está um carburador, a entrada de ar está por aqui está o coletor, aqui está o cilindro e aqui está o escapamento. Ficou bonito, hein? Ó, motor, carburador, escape e aqui conhecido como admissão. Então o ar vai percorrer esse caminho. Como que você pode melhorar isso? Você vai facilitar a entrada do ar e vai facilitar a saída do ar, você já vai ganhar um pouquinho de potência. Quando a gente fala em facilitar a saída, a gente está falando de escapamento. Então aqui você já consegue ganhar mais potência, só no escapamento. Aqui vai ter a vela com a queima de ignição e você também consegue melhorar aqui com uma faísca melhor, certo? Já já a gente vai ver sobre isso também. E aqui na admissão, como que você pode melhorar? Você pode melhorar com um carburador um pouquinho maior. Agora, o que tem os preparadores de internet aí, os preparadores de YouTube, o que eles costumam fazer? Eles vão aqui no cilindro, no coletor, e abrem um buraco enorme aqui dentro das janelas, do coletor, até mesmo dentro do cilindro. Faz um buracão para ajudar a passar mais ar, achando que vai ganhar mais potência. Dependendo do motor, você consegue até colocar um pistãozão maior. Você aumenta a cilindrada. Por quê? Porque vai caber mais ar combustível lá dentro. Você vai ganhar potência? Vai. Só que isso, pessoal, hoje em dia não dá mais. Não tem tanto recurso. Principalmente quando a gente fala de bicicleta. Por que eu estou falando isso? Se você pegar um cilindro de RD 135 antigo, você olhando de cima, aqui está o buraco onde fica o pistão, aqui tem as janelas, é um cilindro que tem espaço para você melhorar.
Então você pode abrir as janelas aqui, ó, onde vai passar o ar combustível. Você pode colocar a janela bem maior. Você vai pegar o coletor de admissão, se você olhar ali de frente, ele é assim, você vai abrir esse buraco. Você vai colocar uma abertura maior. Vai ficar mais ou menos assim. Para quê? Para facilitar a entrada do ar. Agora, e na bicicleta, você consegue fazer isso? Não, você não consegue fazer isso. Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje, a tecnologia já sabe disso. Eles já aproveitam bem a peça, economizam com o material, sendo ele ferro, alumínio, que seja, e não colocam aquele material em excesso. Eles fazem tudo bem fininho, para economizar em material, alumínio ou ferro, e ganham no buraco, que vai ganhar na potência, o motor fica mais forte. Se a gente sabe disso, imagina os engenheiros que projetaram. E além disso, tem os preparadores de outubro, como eu estava dizendo, que abre esses buracos achando que está melhorando o motor e está piorando. Agora eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos falar da bicicleta, por exemplo. O pessoal pega o cilindro da bicicleta, o pistão está aqui. Vamos supor que aqui é o bloco do motor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática. Aqui é o bloco do motor. Aqui está a biela, aqui está o pistão, biela, aqui está o pistão e aqui está as janelas. A janela, essa janela que vai aqui, vai encaixar aqui em cima. Quando você abre esse buraco dessa janela, você não abre aqui. Aí o ar que estava passando aqui vai bater aqui e não vai passar. Ele não vai ganhar velocidade. Do mesmo jeito desse lado aqui. Aí eu te pergunto, você consegue abrir os dois? Já já eu vou mostrar para vocês. Os dois. Além disso, segundo estudos profundos e técnicos, o ar ele tem um desempenho. Imagine que aqui é a passagem do ar. Então, se descobriu que se a parede for assim, observe que tem uma curva no meio. O ar ele vai passar com mais velocidade. Essa curva ajuda o fluxo do ar. Aí o que o mecânico, o que o preparador de outubro faz? Ele vai lá e abre isso daqui, ele olha, fala, para que essa curva? Vamos deixar reto. Vai lá, pega e come tudo essa parede, faz um buraco, deixa tudo reto. Ele melhorou o motor? Não, esse motor não vai ficar bom. O fluxo de ar não é o mesmo. O engenheiro estudou 50 anos para descobrir que o fluxo do ar é assim. Não mexe nisso. Lembrando que eu estou falando de motor moderno. Essa tecnologia é recente. Os motores antigos, eles não tinham esse espaço para você mexer. Os motores antigos tinham esse espaço. Aí era aqui o fluxo de ar. Aí sim você consegue mexer. Como eu já disse, por exemplo, uma RD-135, um Opala, até mesmo o pessoal mexia bastante em Twister antigamente. Você consegue melhorar um pouquinho, certo? Agora vamos ver ali na prática tudo isso que eu estou falando.